Olá, esse é o Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. E depois de mais de 160 anos de ter devastado os vinhedos europeus, a filoxera volta a assombrar a Europa. Depois de ter sido identificada pela primeira vez em Tenerife, nas Ilhas Canárias, território espanhol, no ano passado, pesquisadores apontam que tem crescido focos de infecção pela filoxera em diferentes países, em diferentes áreas da Europa. Casos foram observados na Alemanha, na Áustria e no norte da Itália, além de casos no Novo Mundo também, nos Estados Unidos, na China e na América do Sul. A vitis vinifera ela era considerada resistente às variedades aéreas da filoxera, né, os insetos que atacam as folhas da planta. Mas a vitis vinifera ela é sensível à espécie radicular, né, que ataca a raiz. Porém, especula-se que novas variedades, novas subespécies da filoxera têm surgido que são mais resistentes e que conseguem atacar as folhas da vitis vinifera. Vem crescendo também em algumas áreas focos de infecção da espécie radicular em áreas onde os vinhedos ainda são plantados em pé franco, como Tenerife, que eu citei aqui agora há pouco, além de registro em algumas áreas no estado de Washington, nos Estados Unidos, e medidas de autoridades australianas ampliando o cordão sanitário em volta de algumas áreas no sul da Austrália, que ainda, ainda são livres da filoxera, ainda têm os vinhedos em pé franco. Pesquisadores especulam que, além do surgimento de novas variedades da filoxera, mudanças climáticas que levam a mudança nos hábitos dos insetos, além da redução no uso de inseticidas, podem estar causando esse problema. Os inseticidas usados muitas vezes para combate a outras pragas, hoje em dia numa viticultura cada vez com menos intervenção, com menos ação no vinhedo, buscando mais o equilíbrio e, consequentemente, usando menos produtos químicos, o resultado, um dos efeitos pode estar aí nesse ressurgimento da filoxera. E na Itália, autoridades italianas concluíram essa semana uma operação que resultou na apreensão de 2,5 milhões de litros de vinhos fraudados, com um valor de mercado aproximado de 4 milhões de euros. Diversas ocorrências em diferentes áreas da Itália levaram à apreensão de vinho e de mosto fora das especificações, no caso dos vinhos, fraudulentamente indicados como sendo vinhos IGT ou DOC, além de diversos casos de sonegação de impostos. A operação e as investigações das autoridades italianas começaram no ano de 2024 e tiveram um alcance nacional na esteira de aprovação de novas normas na Itália que endureceram a lei nesses casos. Só para reforçar a necessidade de sempre cuidar com a procedência dos produtos que nós compramos, e no caso dos vinhos, vale a mesma coisa. E no último sinal de uma tendência que vem tomando forma há anos na Coreia do Sul, que é um mercado importante, um mercado em crescimento dinâmico aí para as bebidas em geral, a maior cadeia de supermercados do país registrou pela primeira vez o uísque em primeiro lugar na venda nas bebidas alcoólicas, ultrapassando a venda de cervejas domésticas, com o vinho mantendo o terceiro lugar. A cadeia E-Mart registrou 24,2% de todas as suas vendas de bebidas alcoólicas como vendas de uísque, seguido de 23,8% de vendas de cervejas domésticas e 19,7% de vinhos. Seguidos daí de outras bebidas, como soju e bebidas e cervejas importadas. Essa era uma tendência que ela já vinha se estabelecendo na Coreia há muitos anos, fruto de um público jovem abraçando novas tendências de consumo, como o consumo de destilados em highballs, né? Quando você consome em copos grandes, highball é um formato do copo, e daí você faz um drink ali que você dilui na prática a bebida com clube soda ou com água com gás, e abaixando o teor alcoólico e tornando uma bebida mais fácil de beber. É uma tendência de consumo na Ásia, na Coreia do Sul, no Japão e em outros países. Outras empresas da Coreia, como a rede Seu, além de grandes setores do varejo, grandes empresas do setor de bebidas, como a Diageo, a Suntory e a Pernod, têm apostado firme nessa tendência do maior consumo de uísque no mercado coreano e, como eu disse, outros mercados asiáticos. E nós comentamos aqui recentemente notícias sobre a possibilidade da venda da BrewDog, que foi uma
pioneira aí das grandes cervejarias artesanais do mercado, pois essa semana saiu o anúncio de que a BrewDog deve ser adquirida pela empresa Tilray, que é produtora, entre outras coisas, de cannabis e de bebidas com infusão de cannabis, em um acordo com valor aproximado de 40 milhões de libras. O acordo incluirá a marca BrewDog, 11 pubs no Reino Unido e as cervejarias no país, com as cervejarias que estão localizadas nos Estados Unidos e na Austrália também na mira da Tilray, porém vão ser negociações à parte. O objetivo é trazer a empresa para uma situação de fluxo de caixa positivo já em 2027 e potencializar a internacionalização da marca. A Tilray vende cannabis e produtos baseados nela nos Estados Unidos e pelo mundo, mas já vinha investindo em bebidas com a aquisição de várias marcas de cerveja da AB InBev em 2024, além de 4 cervejarias da Molson Coors no mesmo ano. Com a expectativa da Tilray é que com os negócios combinados, a empresa tenha um faturamento anual na ordem de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E essa semana a DO Cava, na Espanha, reiterando seus esforços de posicionamento da marca num patamar superior de qualidade, aprovou 5 novos vinhos 5 novas designações na sua categoria mais elevada de qualidade, que é a categoria Pará Recalificado, que é um single vineyard, né, qualificado, um single vineyard dentro da denominação, e que exprime aquele terroir. É um vinho que precisa ter um período um pouco mais longo sur lie, de 36 meses, embora alguns vinhos dentro dessa classificação cheguem até 150 meses. São 5 novos, mas é um aumento significativo porque levou o total para 15, eram apenas 10, o que mostra a aposta da DO Cava nessa categoria, com o objetivo de destacar esses terroirs diferenciados. Além desses pontos, um ponto significante dos pará qualificados é que existe uma rastreabilidade total do produto, da origem do produto, da origem das uvas, né, com o objetivo de que seja uma categoria de qualidade superior para, de certa forma, responder ao Corpinat, aqueles produtores que saíram da DO Cava porque entendiam que a DO Cava estava muito massificada, com muito pouca qualidade, criaram a sua marca coletiva Corpinat, e a DO Cava vem aí nesse esforço de se posicionar como uma marca, sim, de produção de vinhos de alta qualidade. E ainda nesse campo, a União Europeia deu essa semana a aprovação definitiva às mudanças da DOC Rioja, lá na Espanha também, que já estão em vigor desde 2017, com a criação dos vinhedos singulares e vinos de pueblo. O reconhecimento da União Europeia não tem nenhum efeito naquilo que já vinha sendo praticado na região, mas facilita uma série de trâmites burocráticos dentro da União Europeia para os produtores espanhóis. As duas denominações, né, vinhedos singulares, são single vineyards, né, então, e tem 164 ao todo registrados dentro da Rioja, e os vinos de pueblo são vinhos que vêm de pueblos, de vilas específicas ali dentro da Rioja, como se fosse um village, né, são 144 reconhecidos dentro da região e que, como eu disse, tem agora aprovação oficial da União Europeia. Ainda permanecendo na Espanha, mas agora com uma notícia de negócios, de compra e venda. Após 8 anos de parceria, a Henkel Freixenet, grupo alemão gigante nos espumantes, adquiriu o controle total da vinícola Freixenet, da zona de Cava, que estava ainda em parte nas mãos da família Ferrer e de José Luís Bonet. Fica assim encerrada a participação da família nessa centenária vinícola espanhola. Todas as ações restantes foram vendidas à Henkel Freixenet por um valor não revelado, mas tanto Pedro Ferrer como José Luís Bonet permanecerão como presidentes honorários da Freixenet, além de terem função de representação junto a algumas instituições. Além disso, a família Ferrer também pretende concentrar os seus esforços e o capital dessa venda na sua marca, na sua vinícola, que é a Ferrer Wines. Ambas as famílias, tanto os Ferrer quanto os Bonet, manifestando a sua confiança na capacidade da Henkel de manter o posicionamento e o crescimento da marca Freixenet. E produtores do Loire protestaram essa semana contra burocratas do INAO, o Instituto Nacional da Origem e da Qualidade, o órgão francês responsável pela gestão das AOCs, pela proibição de termos para identificação de terroirs locais. Recentemente, o INAO já havia proibido os produtores da zona de Muscadet de utilizarem o termo cru para 10 vilas da região que eram designadas como cru communale,
os crus ali de Muscadet. A palavra cru, no entendimento dos produtores do Hinal, não poderia ser utilizada porque os vinhos não tinham esse status, essa qualidade e essa produção para receberem essa identificação, passando essas 10 vilas a serem agora denominação géographique complementaire dentro de AOCs ali locais já estabelecidas. E nessa semana, para complementar, os técnicos do Hinal proibiram os produtores da zona de Choma, que fica em Anjou e que é reconhecida pelos seus vinhos doces feitos à base da uva Chenin Blanc, de utilizarem o indicativo geográfico Conserrari para indicar os seus vinhos secos feitos de Chenin Blanc. O nome é referência a uma abadia local que existe ali desde o século XI, mas foi proibido pelo Hinal, que alega que já há uma parcela de vinhedos numa outra área de Anjou que usa esse nome, ainda que essa parcela de vinhedos em questão seja relativamente desconhecida. Os produtores reclamam que a burocracia tornou-se um obstáculo para a construção de uma identidade local que destaque o terroir e que valorize a qualidade dos produtos, e todos esses entraves acontecem em detrimento deles para facilitar a vida da grande indústria, que não vem conseguindo responder às necessidades presentes do mercado, que vem enfrentando aí todas as dificuldades de queda de consumo que a gente vem mencionando aqui com frequência. E essas foram as principais notícias dessa semana. Obrigado por assistir, compartilha esse boletim, deixa aqui o seu comentário e na próxima semana voltamos com mais um Diego News.